Então, acabei de assistir um novo filme de terror chamado Encampamento Miasma, Adolescência, Sexo e Morte. E é um filme interessante porque a história é que não tem história e o ponto do filme é que não tem num ponto, não tem numa razão. Que aí você tá indo o tempo inteiro e falando, hã? Por quê? Mas eu acho que eles têm várias ideias boas. Eu só não acho que eles fizeram do melhor jeito possível. Porque eles tentam fazer muito, mas ao mesmo tempo eles não querem fazer nada. E é parte do filme, eles falam isso dentro do filme. Os personagens falam isso sobre como que o ponto é que não tem ponto. E aquilo me deixa meio confuso e meio frustrado. Porque eu gosto desse tipo de filme, onde que eles fazem piadas de filmes. E eu gosto como que quando eles fazem graça com si mesmo, só que o jeito que esse filme tenta fazer aquilo, tenta ser um comentário sobre ele mesmo, e só deixa meio perdido tudo. E aí você fica meio que com mau gosto na boca depois de assistir, que você disse, isso é o quê? Então a história deixa muito de ser, de desejar, você quer muito mais fora de uma história desse estilo e você só não recebe aquilo, você não veja o que é que você gostaria de talvez ver com as ideias que eles puseram. Então vou dar um hot pocket aqui. Agora, a produção do filme é de verdade fenomenal. Eu gostei demais de que eles fizeram. Até que, de vez em quando, eles têm excelentes sequências, excelentes ideias para sequências, mas eu acho que fica perdido meio em como que eles chacoalhavam um pouco demais a câmera para você não conseguir focar na ação, e você fica meio perdido por causa daquilo, mas ainda foi interessante o suficiente o que foi a ideia atrás do filme e o que eles estavam querendo fazer, mas ainda você gostaria de talvez ter visto um pouquinho melhor o que é que estava acontecendo durante as sequências, mas uma das minhas coisas, um dos meus detalhes favoritos que eu percebi e eu gostei demais, é como que eles fazem esse mundo sentir falso por ter os atores e as atrizes dentro de sequências onde que parecia que era uma pintura e eles estavam andando na pintura e era tudo super falso e vibrante. Eu gostava daquilo demais, eu achei aquilo excelente, uma excelente ideia, e foi muito bem feito e sentiu muita boa parte do filme para criar esse mundo de ficção e de meio assustador, e como que os personagens estão talvez perdendo as mentes, eles não estão perdendo a sanidade, e eu gostei daquilo. Só que aí, ao mesmo tempo, eles não fazem tudo do melhor jeito possível pra conseguir levar a história pra um outro nível. Mas aí então, produção, eu vou ter que dar um hand grenade, porque foi muito impressionante e muito bem feito. Aí agora, a direção, eu acho que foi bem dirigido, eu acho que eu gostei das sequências, eu gostei das cenas que foram montadas, só que o filme só sente meio desconectado em pontos, onde que tem um momento inteiro durante o filme onde que eles só estão assistindo um filme e não tem nada mais acontecendo. Você não veja os nossos personagens principais falarem sobre o filme. Eles estão literalmente sentados assistindo um filme que eu, ao mesmo tempo, gostaria de ter visto aquele filme, talvez um pouco mais de que esse filme, porque aquele é mais simples e não tenta ser mais esperto do que é o ponto do filme, quer ser super esperto e ser uma paródia dele mesmo, só que ao mesmo tempo sendo alguma coisa diferente. Eu tenho que parar de fazer aquilo, porque eu fico me perdendo durante esses pensamentos, porque eu não tô seguindo a lógica do filme, porque só meio que perde a ideia. E eu não acho... Eles tentam muito pra fazer essa ideia e só não faz um bom trabalho de fazer aquilo super interessante. E aí você sente o ritmo do filme meio que é perdido e você não sabe o que é o foco. Porque, de novo, tem dois personagens principais e por, eu acho que uns 20 minutos do filme, eles só estão assistindo um outro filme, que é o principal filme, que eles estão refazendo dentro do filme. E tem tantos níveis pra isso. E só não faz mais sentido mais que você pensa. Mas então aquilo eu vou dar um hot pocket.
Agora, os atores e as atrizes, eu acho que todos fizeram um bom trabalho, eu acho que foram bens dentro do filme, só que nada que leva os papéis deles pra um outro nível, e realmente só foram bons, nada excelentes e fora desse mundo em termos de o que eles fizeram, mas bons. Então eu vou dar um Hot Pocket aqui também. Expectativa e experiência. Isso foi mais ou menos o que eu esperava. Talvez um pouquinho pior do que eu tava pensando que seria. Mas é só porque o filme realmente quis ser uma coisa de pensar. Mas aí o mais que você pensa, o menos que você começa a gostar do filme. E é isso o problema. Mas eu achei divertido, mas nada que eu vou querer reassistir com tanta frequência, porque eu acho que você vai ficar meio irritado e enjoado do filme depois de várias vistas. Mas eu vou dar esse filme, com certeza é um filme Hot Pocket. E isso é tudo que eu tenho que dizer. Se você gostou, deixa um like, segue o canal pra mais, e eu te vejo da próxima vez. Até lá, tchau.